Boa noite, estamos começando mais um programa Realidade aqui na sua APTV. Hoje estou aqui com a Maristela Pavese Tesseroli Sano, jornalista, formada na Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 1990. Boa noite, Maristela. Boa noite, Cícero. Maristela, em primeiro lugar, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Você começou a sua carreira como jornalista no Correio Popular da cidade de Campinas, como diagramadora, né? Como foi esse início da sua carreira no jornalismo? Boa noite, Cícero. O prazer é meu estar aqui com vocês. Eu comecei minha carreira em 1990 no Correio Popular, como você disse, como diagramadora. Diagramadora, eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas na verdade é a pessoa que cuida da parte visual do jornal. Então eu não comecei da forma tradicional, como a maioria dos jornalistas começam, que é na reportagem. Eu inclusive tive um convite na época para ir para a reportagem do Diário do Povo, mas eu optei pela diagramação porque era uma área que eu realmente gostava muito. E você me pergunta como foi esse começo, né? Eu não sei se pela época, naquela época o mercado era muito bom e eu saí da faculdade empregada, né? E fui trabalhar no Correio Popular, que era o maior jornal impresso da cidade de Campinas. E como eu sempre me identifiquei muito com o impresso, foi muito prazeroso e ao mesmo tempo muito difícil esse começo, dado que você sai da faculdade muito sonhadora, com muitos planos, e aí você entra naquele ritmo do jornal diário que te exige demais, você passa muito tempo lá dentro, a pressão do tempo é intensa, né? Todo momento você é cobrada, que tem que entregar páginas e mais páginas, mas de qualquer forma foi uma aprendizagem tremenda esse período em que eu passei como diagramadora. Esse jornal de Campinas, por exemplo, quando você participava dele, a gente sabe que de repente acontece assim alguma notícia de última hora, que de repente era uma capa, vira outra capa completamente diferente, que aconteceu uma notícia de última hora. Como que era essa correria para poder continuar mudar, fazer essas coisas no jornal? Isso aconteceu dezenas de vezes no período em que eu estava lá. Mas algumas coisas me marcaram muito nesse período. Uma delas foi que eu estava no jornal quando o presidente Collor sofreu o impeachment e quando o Pedro Collor fez a denúncia. Então nós estávamos assim, às vésperas daquela publicação histórica da Veja, onde o Pedro Collor denunciava, né, o irmão Fernando Collor, e eu me lembro de que tudo estava pronto, já diagramado, a primeira página feita, e talvez fosse, não me lembro exatamente, mas 11h30 da noite, o jornal indo para a gráfica, alguém saiu gritando da sala do Telex. Na época tinha Telex, a gente não tinha nem e-mail, esse tipo de coisa nem existia, gritando que ia sair na Veja uma matéria bombástica e que aquilo podia mudar a história do Brasil. Foi muito engraçado porque na época nós não acreditávamos muito que isso fosse dar no que deu, né? Que fosse acontecer. A gente achava que tudo ia terminar em pizza. Mas esse foi um episódio em que nós nos estendemos lá, tudo teve que ser refeito, as páginas de política caíram todas elas foram refeitas, e eu me lembro que nós saímos do jornal 4h da manhã e o jornal tinha que estar na rua às 6, né? E deu tempo? Deu tempo, chegou com atraso, mas valeu pelo esforço de todo mundo que nós demos o furo, né? O jornal concorrente não conseguiu dar e o Correio Popular deu o furo. Isso era muito comum, acontecia com muita frequência, os grandes eventos, né? Copa do Mundo, isso era uma rotina e ao mesmo tempo, assim, muito emocionante, a gente ficava ali, todo mundo ligado, nós tínhamos dificuldade para dormir. Quando a gente voltava para casa, a gente conseguia dormir 2, 3 horas depois, porque a adrenalina ali era tanta que a gente tinha até dificuldade de se acalmar para conseguir dormir. E ao mesmo tempo, extremamente estressante, né? Quando eu saí do Correio, eu estava com um problema de pele muito sério por conta de estresse, diagnosticado como estresse. E acho que para um jornalista, né, ou para um jornal, ele conseguir dar uma exclusiva, né, um furo exclusivo, é importantíssimo, né?
para o jornal, né? Isso. Naquela época, muito mais do que hoje, né, Cícero? Certo. Hoje a gente tem a internet que fez com que essa coisa do furo na redação se perdesse. Porque ele é tão rápido, tão imediato, que dificilmente algum jornal impresso vai conseguir a agilidade que a internet hoje tem. Mas naquela época, eles mexiam com o brio do repórter. O repórter que era repórter tinha que dar um furo por dia. E as pessoas brigavam por isso, iam para as ruas, com o colega, aquela concorrência saudável, né, de tentar esconder aquela informaçãozinha que no dia seguinte ia fazer toda a diferença. E esse início de carreira aí foi muito interessante porque, apesar de eu não estar na rua, né, como repórter, eu conversava muito com os editores, que o repórter vai para a rua, para quem não conhece o mecanismo aí do jornal impresso, ele vai, traz a matéria, existe um editor, esse editor ele coloca a matéria como ele acha que deve ser feito e vem com o diagramador, hoje o paginador, né, que faz direto no computador. Então ele vinha com a gente e ali na nossa mesa, os editores, que eram as pessoas mais experientes do jornal, discutiam tudo que ia ser no dia seguinte, qual era a matéria mais importante, o que era o lead, né, a manchete, e eu vivenciei tudo isso. Então foi uma vivência muito rica, foi um período em que eu aprendi demais. Eu acho que tudo que eu sou hoje eu devo a esse início aí, extremamente agitado, estressante, mas muito proveitoso. E nós vamos ao nosso primeiro comercial, intervalo comercial, e voltamos daqui a pouco com a Maristela falando um pouco mais da carreira de jornalismo dela. Voltamos aí do nosso intervalo comercial, continuamos aqui com a Maristela. Maristela, após a sua saída do Correio Popular lá em Campinas, né, você foi trabalhar na assessoria de imprensa, né, de grandes empresas de refrigerante, Unicamp, Telebrás. Como foi essa transição, né? Qual a diferença principal entre trabalhar no jornal impresso e passar a ser assessora de imprensa? Isso, acho que vale a pena explicar então um pouquinho. É realmente bem diferente, o ritmo é outro. O ritmo acho que é o que difere bem uma atuação da outra. No jornal você tem esse ritmo frenético, em que você precisa produzir notícia todo dia, tá atrás do furo todo dia. E na assessoria de imprensa é um trabalho mais tranquilo, nesse sentido, ele te dá mais tempo, mas ao mesmo tempo ele te exige um maior cuidado, porque você está levando o nome da empresa em que você trabalha para a imprensa e mediando essas relações. Em uma das oportunidades que eu tive de trabalhar com uma grande empresa de refrigerantes, houve um problema com a empresa, um consumidor encontrou uma asa de inseto dentro de uma garrafa do refrigerante e todo o trabalho, esse contato entre a imprensa e a explicação da empresa, éramos nós, os assessores de imprensa, que fazíamos, né? Então isso te exige um jogo de cintura muito grande, você precisa facilitar o acesso da imprensa à empresa e ao mesmo tempo cuidar para que a empresa não saia do episódio com o nome manchado, né? Em seguida, eu fui trabalhar na Unicamp, onde a gente fazia o jornal da Unicamp. E nesse jornal nós colocávamos sempre as teses de mestrado e doutorado que os alunos produziam. E na Unicamp essa produção científica é vasta, é muito grande, né? E era muito interessante, porque a gente ia da medicina ao Instituto de Física e via o que existia no estado da arte. Então, o que isso te traz de conhecimento, né? Você acaba não sendo especialista em nada, mas você consegue ter uma visão geral, um pouquinho de tudo. Você consegue transitar bem da matemática para a física, da física para as ciências humanas, das ciências humanas para a área médica. Então isso te dá um conhecimento tão amplo que eu diria que essa é uma das coisas mais prazerosas da profissão de jornalista. Isso é impagável. A gente ganha mal, trabalha muito, mas o conhecimento que isso te traz realmente é relevante. Você atuou também como assessora de empresas de eventos, né? Um deles foi a Expoflora em Olambra.
Como também, há uma diferença, assessora de imprensa de uma empresa, uma assessora de imprensa de um evento? Assim, sabe por quê? É muito mais pontual, né? Quando você está assessorando um evento, você tem que fazer o evento acontecer antes que ele aconteça, né? Ele tem que acontecer na mídia antes de acontecer de fato, ser divulgado, explorado, fazer com que as pessoas queiram ir, né? E aí, durante o evento, você tem um trabalho intenso, porque na Expoflora, por exemplo, que é um evento de grande porte e durava o mês todo, de quinta a domingo, né? Então, muita gente de São Paulo, muita gente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, querendo cobrir a Expoflora. Então, nós tínhamos, assim, nos sábados, aos sábados e aos domingos, um fluxo de jornalistas imenso. E essa ponte entre a Expoflora, o evento, e o jornalista, éramos nós que fazíamos, né? Então, você tem que ficar acompanhando o jornalista, arrumando acomodação e cuidando para que a imagem da festa saia da melhor maneira possível, né? E isso é um trabalho interessante do jornalista. Depende muito do teu comportamento, da tua ética, do teu conhecimento, do seu feeling, fazer com que o jornalista que está lá na grande imprensa saia com uma boa imagem do evento e leve essa boa imagem ao grande público. Acho que esse é o nosso maior trabalho enquanto assessores, né? Depois você fundou o jornal aqui em Pinhal, foi uma das fundadoras, né? O jornal A Cidade. Como foi fundar um jornal aqui em Espírito Santo do Pinhal, que é uma cidade pequena, né? Como foi fundar esse jornal aqui em Espírito Santo do Pinhal, que hoje faz grande sucesso? Eu acho que a experiência no Jornal A Cidade foi uma das mais árduas e uma das mais recompensadoras da minha carreira como jornalista, né? Eu, na verdade, trabalhava ainda em Campinas, na assessoria de imprensa, e aí eu fui convidada por um grupo de pessoas para fundar um jornal aqui em Pinhal. E a ideia desse grupo era que esse jornal fosse apartidário, que ele desse voz e vez a todas as pessoas, a todos os cidadãos, né, sem que a gente tomasse partido. E na época eu tinha 23 anos, né, tinha acabado de me formar praticamente, uma responsabilidade imensa, mas acho que até pela inexperiência da idade achei que podia, né? E fomos em frente. E eu tenho muito orgulho do jornal A Cidade, assim, eu acho que o que nós conseguimos fazer aqui em Pinhal em termos de jornalismo, lógico que ele não avançou o tanto que nós gostaríamos, mas eu acho que ele foi e é um marco para a cidade. Por quê? Porque, via de regra, os jornais pequenos do interior dos estados, né, eles são movidos à política. Então, existe sempre um grupo ou econômico ou político que sustenta essa publicação e aí se fica ali à mercê dos interesses daqueles grupos. E o que a gente se propôs a fazer aqui era criar uma independência de forma que a gente pudesse publicar o que fosse necessário no jornal para que a cidade pudesse avançar, crescer, sem que houvesse interferência externa. E foi muito difícil, por causa do econômico, né? Uma cidade pequena como Pinhal, em que nós temos várias dificuldades financeiras, em que a economia ainda gira basicamente em torno do café, então nós estávamos sempre à mercê ali das crises, né? Dos altos e baixos do café. Mas eu acho que o sucesso que ele fez editorialmente falando, a gente tem dois jornais da cidade, né? Um é o financeiro, o outro é o editorial. O financeiro, como todos os outros, sempre lutou com dificuldade para pagar as contas, mas editorialmente falando, ele realmente mudou a forma como as pessoas encaravam o jornalismo aqui na cidade. Cumpriu a meta que vocês queriam. Cumpriu a missão a que ele veio, eu acho. Ficamos lá por 13 anos, meu pai me ajudou bastante, o Luiz Fernando, o seu João, eles realmente ajudaram bastante e a gente acho que conseguiu cumprir aquilo que ele se propôs fazer. Ele era um jornal independente que dava vez e voz a todos. Vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com o último bloco do programa Realidade.